Eu não sei em que horário você vai estar assistindo esse culto, mas eu te convido a louvar junto conosco agora. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Prevaleceu, aleluia. Prevaleceu, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós neste dia, onde nós celebramos a Páscoa. A Páscoa só tem sentido porque nós temos a certeza da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo era que nós pudéssemos estar nos encontrando, nos abraçando, mas isso ainda não é possível. Mas também queremos agradecer a Deus por podermos usar esse meio para poder assim continuar tendo a comunhão, ainda que não fisicamente, mas tendo a comunhão na fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de saudação nós encontramos em Romanos, o capítulo 6, o versículo 9, onde o apóstolo Paulo nos diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Nós podemos hoje dizer graças a Deus, nós podemos hoje cantar aleluia, aleluia, porque Jesus Cristo ressuscitou e ele vive, a morte não tem mais domínio sobre ele. E assim eu quero convidar de nós celebrarmos o culto, de nós celebrarmos a ressurreição e de nós vivermos a ressurreição. Por isso eu quero convidar você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você que está com a sua família, seus familiares, que Deus assim nos abençoe. Eu quero convidar para nós termos um tempo de oração, você também possa colocar a tua vida diante do Senhor nesse momento em oração. Amado Deus e Pai, graças te damos porque em Cristo Jesus nós podemos celebrar a ressurreição e a vida eterna. Senhor, temos vivido dias difíceis, Senhor, dias dos quais muitas vezes nos assustamos, andamos com medo, mas sempre de novo a Tua palavra vem até nós.
ela nos convida, ela nos desperta a olhar para a cruz e saber que ela está vazia. Ela nos convida a olhar para o túmulo e saber que o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou e vive. Essa é a nossa esperança, Senhor, e que esta venha a ser a alegria de nós vivermos e que esta seja a motivação de nós enfrentarmos estes dias difíceis, tendo a certeza do Teu perdão, tendo a certeza da salvação e da vida eterna. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma palavra ainda para nós neste dia, celebrando a Páscoa. Nós só celebramos porque Jesus ressuscitou. No Evangelho de Marcos, o capítulo 16, Marcos, capítulo 16, os versículos 1 a 7, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas a outras: quem removerá a pedra para nós? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos, digam também a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. As mulheres, quando estavam a caminho do sepulcro, a pergunta era quem iria remover a pedra. Vivendo essa incerteza, quem poderá as ajudar? E chegando nesse lugar, quando viram que a pedra já estava removida e o túmulo estava vazio, ficaram com medo. Não sabiam o que tinha acontecido. Nós estamos vivendo dias bem difíceis. Dias talvez que muitos estão com medo. Medo do que vai acontecer. Quando olhamos os noticiários, estamos vendo cada vez mais pessoas contaminadas com o coronavírus, mais pessoas pelo mundo afora morrendo, e isso gera muito medo. Principalmente quando se pensa que esse vírus pode chegar até nós. Assim, a morte pode chegar até nós. Martim Lutero, no tempo de Lutero, muitas pestes se manifestaram e o povo teve dias difíceis. Dias difíceis porque quando surgia uma peste não tinham recursos. Hoje temos tantos recursos, mas ainda não encontramos, ou ainda não foi encontrada uma vacina para combater o coronavírus. Não temos ainda certeza de uma medicação eficaz, e assim também andamos dias com medo. Eu creio que uma palavra que Lutero tinha para aqueles dias ainda serve para nós nos dias de hoje, onde Lutero orientava o povo a não ser dominado pelo medo. Ele dizia: vocês estão sendo dominados pelo medo, pelo pavor do medo, porque dão muito crédito à morte, o pecado e o inferno. Lutero dizia: tire os olhos da morte, do pecado e do inferno, e olhe para Jesus, porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e nos livrou do inferno. Jesus, Ele vive.
E assim nós também somos convidados. E Lutero então vai dizer, não tenha medo. Merecíamos a condenação por causa do pecado, mas Jesus nos justificou. Merecíamos a morte, mas por graça Jesus nos dá a vida. Merecíamos a condenação ao inferno, mas Jesus nos dá o céu, a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guarda do medo e que possamos nos encher da palavra do Senhor, que nos dá esperança do perdão, nos dá esperança da ressurreição e da vida eterna. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Tivesse amado como ele amou,
Se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que Ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. olhe para a cruz, Veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu e não tivesse dado a outra face, E se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. olhe para a cruz, Veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, ressuscitou. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, ressuscitou, ressuscitou. ressuscitou. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente te agradece por mais esse domingo, Deus, porque a gente pode também, mesmo das nossas casas, estar te louvando, Senhor. E te peço por esse momento de palavra, para que tudo que saia da boca do Juliano, a gente possa estar levando aos nossos corações, Senhor, e que isso possa nos transformar da maneira que for da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Conta-se a história de um incêndio ocorrido num povoado em que um homem decidiu entrar na casa em chamas para salvar quem estivesse naquela casa. E ali ele encontrou uma criança que ele pôde então trazer para fora e salvá-la no meio do incêndio. Infelizmente, esta criança foi a única que sobreviveu da sua família, e por isso, nos dias que seguiram, as pessoas da cidade, elas estavam então discutindo e disputando quem que ficaria com a guarda dessa criança. Os sábios, os ricos, as autoridades da cidade disputavam entre si quem teria a responsabilidade ou o privilégio de ficar com aquela criança. Até que surge entre eles, no meio da discussão, um homem com as mãos queimadas, e ele então reivindica a adoção da criança, porque afinal de contas ele a havia resgatado do incêndio e as mãos queimadas estavam ali para provar essa verdade. Assim acontece com o nosso Salvador. Ele passou pela cruz, pela dor, pelo sofrimento, pelo pecado, pela angústia, e as marcas em seu corpo provam que ele enfrentou tudo isso e venceu. Ele nos resgatou, ele ressuscitou
e por isso requer também a nossa adoção como seus filhos. Quando as mulheres encontraram um túmulo vazio naquela manhã de domingo, e o Senhor apareceu aos seus discípulos, o penúltimo brado que Jesus deu na cruz se tornou ainda melhor compreendido, ou compreensível também para nós hoje e para aqueles discípulos. Quando Jesus bradou da cruz, está consumado. No Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Hoje vamos conversar, nesta manhã de Páscoa, sobre esse brado, esse grito de Jesus e o que ele significa para as nossas vidas. Está consumado. Essa expressão, essa frase, no grego, no original, ela na verdade é uma palavra só, tetelestai. E a palavra tetelestai significa terminar, completar, realizar. Significa a conclusão de algo que foi feito com sucesso. Significa a conclusão bem-sucedida de um procedimento. Então, uma pessoa que terminava e conseguia quitar as suas contas, pagar as suas contas, ele dizia tetelestai, terminei, está consumado. Ou então, quando os atletas de maratona completavam a sua corrida, ao chegar ao final, eles poderiam dizer tetelestai, ou seja, está terminado, está concluído. Também um servo que tivesse recebido uma tarefa do seu senhor, ao concluí-la, ele poderia se dirigir ao seu mestre, ao seu senhor, dizendo tetelestai, está consumado. Ou seja, significa que você terminou o que começou a fazer. Nesses dias de quarentena, eu e os nossos filhos temos entrado aí numa empreitada com quebra-cabeça, e terminar essa construção do quebra-cabeça é algo muito bom quando você chega no final e diz: acabamos. Mas existem outras situações ainda maiores do que concluir essa tarefa. Pessoas que conseguem, depois de uma longa jornada, de longa batalha, concluir a sua faculdade ou dar fim na sua tese de pós-graduação. Ou então aqueles que entraram numa jornada de construção e podem chegar no final e dizer: está concluído, está consumado. Tetelestai seria a palavra grega usada e que Jesus usou. E é interessante que Jesus disse tetelestai, está consumado. Ele não disse é o fim. Ele não disse simplesmente este é o fim. Porque não significava que ele havia ali simplesmente sido morto, ou que estava morrendo. Ele não foi morto e derrotado. O que Jesus está gritando e bradando naquele momento é o maior brado de vitória de toda a história da humanidade. Ele gritou e bradou que havia completado com sucesso a sua grande e poderosa obra, a obra da salvação da humanidade. Todos nós nascemos e um dia a nossa data de vencimento, o nosso momento final vai chegar. E com certeza todos nós esperamos poder chegar
ao final da nossa vida e ter terminado a obra que Deus nos deu para fazer, ou poder chegar ao final da nossa história pensando que concluímos as etapas da nossa vida. Mas somente Jesus pode dizer essas palavras de forma absolutamente verdadeira e plena. Ele morreu com a certeza de que sua missão havia sido eterna e perfeitamente cumprida. E olha que ele viveu de forma traumática os seus últimos dias na terra, e mesmo assim, ele pode, ao bradar, está consumado, poder dizer que ele conseguiu cumprir com o propósito da sua vinda. Afinal de contas, ali estava se concretizando a salvação da humanidade. A árdua responsabilidade do sofrimento, a terrível experiência de ser separado da presença do Pai, a dolorosa missão de ser tratado como um pecador, tudo isso, naquele momento, estava ficando para o passado. Ele completou a sua obra, porque nossa obra, ela é incompleta. Ele completou a sua obra, para que a despeito da nossa obra incompleta, nós pudéssemos entrar no céu. E não precisamos simplesmente entender como esta missão somente esses 33 anos de Jesus e de que ele teria feito tudo o que precisava fazer. Nós precisamos compreender também essa frase dentro do plano maior da salvação de Deus para toda a humanidade. Ali estava se concretizando o plano de salvação de Deus, de resgate de Deus da humanidade para si mesmo. E nós hoje, em plena Páscoa, quando sabemos que Ele não só gritou e morreu, mas ressuscitou, nós vamos poder afirmar que se Jesus não tivesse concluído essa sua obra, nós infelizmente estaríamos condenados. Mas hoje estamos salvos, porque Jesus concluiu aquilo que Ele começou. E quando Jesus grita e brada, está consumado, Ele estava dizendo que o sofrimento estava acabando. Ele mesmo em nenhum momento escondeu de que tanto a vida dele quanto a nossa, enquanto discípulos, enquanto pessoas que vivemos nesse mundo caído e onde o pecado tem destruído nossas relações com Deus e uns com os outros, e a própria maneira como lidamos com a nossa vida, nesse mundo nós passamos por dores, lutas e sofrimentos. Mas o que Jesus estava dizendo naquele momento é que tudo isso tem um fim. Está consumado. Todo o sofrimento terá um fim. E estava tendo um fim na vida dele. A rejeição, a injustiça, a traição, a tristeza, as dores, o sofrimento. Tudo estava terminando ali. Vivemos dias de muito sofrimento. Vivemos dias de muitas angústias. O Covid, o coronavírus agora agrava tudo isso, mas antes disso já vivíamos em sofrimento em muitas áreas da nossa vida. Mas quando ouvimos Jesus gritar na cruz, está consumado, nós podemos ter a certeza e a esperança de que um dia todo o sofrimento desse mundo será extirpado. Todo o sofrimento terminará, porque Jesus estava levando sobre si as nossas dores. E Ele ali mesmo estava sofrendo. E naquele instante, todo o sofrimento estava sendo cessado. Mas Jesus estava dizendo mais, quando Ele brada, está consumado, Ele está dizendo que aquele era o último, definitivo e perfeito sacrifício
que estava sendo oferecido a Deus. Até então, no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel fazia sacrifícios diários, e muitos daqueles que creram e viveram a sua fé, eles morreram na expectativa de que um último pagamento ainda deveria ser feito pelos seus pecados. Os sacerdotes que estavam envolvidos nesses muitos sacrifícios, se nós lemos no Antigo Testamento, lá diz que enquanto eles estavam exercendo as suas funções, eles não podiam nem sentar. Por quê? Porque isso simbolizava que o trabalho nunca terminava. Sempre de novo e todos os dias, sacrifícios eram oferecidos para que as pessoas experimentassem perdão nos seus pecados. E um dia especial, aquele que era chamado dia da expiação, o sumo sacerdote colocava a sua mão sobre um bode e confessava os pecados de toda a nação, de todo o povo sobre o animal, e os pecados do povo naquele momento eram como transferidos para aquele bode, e o animal era solto no deserto para nunca mais ser visto. E isso se acontecia ano após ano, trazendo para eles esta imagem de que o pecado lhes era tirado. Quando Jesus bradou, está tudo consumado, ali nós vemos que, de uma vez por todas, Jesus pagou o preço. Jesus não se limitou a fazer um pagamento como uma espécie de uma entrada, esperando que a gente depois continuasse pagando as prestações ao longo da nossa vida. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: mas agora ele apareceu uma vez por todas, ao fim dos tempos, para aniquilar, para fazer sumir o pecado, tirar o efeito do pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Na antiguidade, no período bíblico, quando o preço de uma compra era acertado e não ficava nenhum valor em aberto, se escrevia no comprovante de venda, tetelestai, ou seja, está quitado, está concluído, não tem mais valor nenhuma cobrança. Na cruz, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita quando o nosso substituto celestial pagou o elevado preço pelo nosso resgate. Amados, isso significa que os meus pecados e os teus pecados estão em Jesus e não mais em mim, e foram colocados em Jesus naquela cruz e não estão mais sobre nós. Ah, mas você vai dizer, não, mas nós temos pecado, é verdade, existe pecado ainda dentro de nós, mas não pesa mais sobre nós a culpa e nem o poder do pecado. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos nos atraem a cada novo dia para buscarmos fazer aquela que é a nossa vontade, saciar desejos que muitas vezes nos levam para longe de Deus e machucam pessoas e são, por vezes, desejos egoístas, mesmo de coisas boas que fazemos em função de nós mesmos. Jesus está ali dizendo, está tudo consumado, o preço foi pago. A lista das transgressões, dos crimes cometidos por alguém que era, então, acusado e levado à morte pelos romanos, a lista desses crimes era colocado numa tabuleta e isso era colocado junto, então, da cruz. Na cruz de Jesus estava escrito o crime pelo qual ele foi acusado: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso foi pregado naquela tabuleta, indicando por qual crime o povo pediu que Jesus fosse morto. É diferente de mim e de você, que somos sim pecadores, e se nós formos sinceros,
e montarmos uma espécie de um livro contábil e começarmos a lançar essas coisas neste livro, a partir do momento em que Jesus está pregado na cruz e ele diz, está consumado, você pode colocar do lado de cada um dessa lista de pecados da tua vida e da tua existência, quitado, 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 quitado. Aborto, fornicação, traição, ganância, responsabilidades abandonadas, comportamento criminoso, egoísmo, e cada um tem a sua lista pessoal. A partir do momento em que Jesus brada e sofre a morte, e a partir da sua ressurreição, eu e você temos quitado toda a dívida. E aí nós temos um outro aspecto importantíssimo desta expressão de Jesus. Quando Jesus diz está consumado, ali ele está destruindo todos os argumentos de Satanás, do inimigo de Deus e do nosso acusador, quando ele nos declara perdoados. Já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Já o apóstolo Paulo aos Colossenses diz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, o nosso débito que foi inteiramente pago, sem exigência de nenhum pagamento adicional, o diabo já não tem mais do que nos acusar. E já não tem mais do que tentar agora nos fazer nos sentirmos culpados ou condenados. Quando ouvimos essa declaração e sabemos que ali Jesus estava vencendo Satanás, somente do nosso ponto de vista, é que há um intervalo da vitória de Cristo sobre Satanás e a derradeira eliminação desse inimigo derrotado. Para nós, funciona mais ou menos assim como o raio e o trovão. Nós vemos o raio antes de ouvir o estrondo. Do ponto de vista de Deus, ali naquele momento, estava acontecendo o julgamento do diabo já na cruz. E para nós, nessa espécie de delay nesse tempo, ainda o diabo atua entre nós e tentando, de alguma maneira, nos enganar. Mas ele foi vencido na cruz. Satanás não tem a vitória. E graças à derrota de Satanás, também na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nós mudamos de reino. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Já que Satanás não pode nos destruir com a culpa, ele tenta agora nos destruir com o medo. Em especial, o medo da morte. E nesses dias, talvez isso tenha atormentado muitas pessoas. Hoje nós celebramos a Páscoa. Jesus venceu a morte. E nem isso Satanás pode tentar, nem com isso Satanás pode te intimidar, e nem nessa área tão sensível da nossa vida, ele pode nos enganar. Jesus venceu. E na nossa luta contra Satanás todos os dias, nas nossas tentações, nós também podemos vencer, porque Jesus nos deu a vitória. Quando Jesus brada, está consumado, o que ele está dizendo é que definitivamente está garantida a nossa salvação. Para aqueles que creem em Cristo, até mesmo os pecados futuros estão perdoados, não só aqueles que tinham acontecido até então, mas aqueles que viremos ainda praticar. Na cruz foram perdoados e cancelados toda a nossa dívida que era escrita contra nós, e nós podemos hoje ter certeza da salvação. Esse é um tema que para muitas pessoas é controverso, porque nós temos a tendência enorme de querer sempre acrescentar um pouco da nossa bondade e
e dar uma ajuda para Jesus na nossa salvação. Se aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, se ao concluir essa sua obra, Ele diz está consumado, se nós não cremos que isso é verdade para a nossa vida, nós por nós mesmos não conseguiremos. E não existe esperança e muito menos certeza da nossa salvação quando depender de nós. Por isso, quando Jesus diz, está consumado, Ele está afirmando para mim e para ti, que está agora celebrando este culto e ouvindo essa mensagem, de que nós podemos ter certeza da vida eterna. Assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E mais do que isso, o que Ele estava dizendo é que agora está consumado. Não existe mais nenhuma barreira que está colocada entre os homens e Deus. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado ao meio. Eu e você temos acesso à presença de Deus. Está consumado, está finalizada essa obra de religação, de reconexão entre Deus e os homens. Até então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele podia, em nome de todas as pessoas, chegar na presença de Deus. Agora, através de Jesus Cristo, eu e você somos levados para o trono de Deus, para o colo do Pai, para os braços do nosso Senhor. Isso tudo foi consumado por Jesus na cruz e na sua ressurreição. Quando os discípulos verdadeiramente compreenderam isso, e a ressurreição foi um ponto fundamental para que isso acontecesse. Quando eles creram nessa verdade, os discípulos de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo, eles investiram toda a sua vida na proclamação dessa verdade, com palavras e ações, dessa mensagem que mudou a história da humanidade, mudou a história do mundo, mudou a história da minha vida e espero que tenha mudado a história da tua vida, de hoje para toda a eternidade. Está consumado. Jesus venceu. Ele ressuscitou. Ele está vivo e está no controle de todas as coisas. Em breve voltará. E então nós experimentaremos plena e definitivamente as consequências de Ele ter concluído sua obra na cruz e na sua ressurreição. Se agora isso ainda nos parece não pleno e completo, haverá o dia que será. Mas ouça Jesus dizendo, está consumado. A minha obra é perfeita, é plena e é completa, também na tua vida. E eu sei do que está acontecendo agora. E a declaração de Jesus tem um efeito não só para o passado, tem um efeito para a tua vida hoje e para toda a nossa eternidade. Fique na paz de Jesus e tenha uma excelente Páscoa com o Cristo ressurreto na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre.
poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nós também queremos convidar você a poder, principalmente os pais que têm as crianças ou as casas que têm crianças, a também poderem depois junto terem o culto infantil com os seus filhos e poderem assim ter essa participação em família. Queremos também estar lembrando que a campanha da ABEM, ela continua. Você pode estar contribuindo financeiramente, fazendo depósito, transferência, assim como também você pode doar alimentos. Você pode trazer o alimento até aqui na comunidade, a secretaria está funcionando, ou você também pode entrar em contato dizendo que não tem como trazer, nós conseguiremos com que alguém vá até você e vá buscar esse alimento. Nós não estamos tendo o culto, e como o convite, né, o desejo é fique em casa, mas se você quiser dar a sua oferta, se você também quer devolver o seu dízimo, você é convidado, você pode estar fazendo também a transferência para a conta da comunidade, ou assim também, tendo alguma dificuldade, entre em contato, porque a secretaria ela está funcionando no horário comercial. Eu quero convidar agora para nós termos um tempo de oração. Nós queremos estar orando pelo mundo, pela situação difícil que estamos passando. Quero estar convidando de nós orarmos pelas pessoas que estão sofrendo, orar um pelo outro, orar por esses dias que para algumas famílias não tem sido fácil, não simplesmente de estar ou ficar em casa, mas que não está sendo fácil de ter o que comer, o que beber. Queremos orar por aqueles que estão preocupados com o coronavírus, mas aqueles que também estão preocupados com esta crise que a coronavírus está trazendo para o mundo e para o nosso país. Queremos estar intercedendo por aqueles que não podem ficar em casa, aqueles que estão à frente, aqueles que precisam trabalhar em vários departamentos, tem pessoas que não podem parar. Quero convidar para nós então, orarmos por estas pessoas. Amado Deus e Pai, nós clamamos, ó Deus, e pedimos, tenha misericórdia, Deus, tenha compaixão
Tantas pessoas sofrendo, Senhor, tantas pessoas infectadas com este vírus, tantas pessoas morrendo. Quantas perguntas estão sendo feitas pelo mundo afora e não encontramos resposta. Mas sabemos que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio. Por isso, Senhor, clamamos ao Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Pai amado, nós também colocamos diante, Senhor, as pessoas que, por causa do coronavírus, perderam seus empregos, seu sustento. Tenha compaixão, Senhor, e que esses também possam ter o seu pão de cada dia. Clamamos, ó Deus, por esses que têm o seu comércio, a sua empresa, Deus, diante de dias difíceis, Senhor. Dê-lhes sabedoria, Senhor, nas decisões. Clamamos, ó Deus, também pelas autoridades, Senhor. Ó Deus amado, que a Tua mão misericordiosa venha estar sobre as nossas autoridades, dando a elas sabedoria e discernimento nas decisões. Clamamos, Senhor, por aqueles que não podem ficar em casa, aqueles que estão à frente, Senhor, tanto, ó Deus, em hospitais, como tanto em outros lugares, Senhor, pessoas que não podem parar, que estão cuidando do outro, que estão cuidando também do sustento do outro. Por isso, Pai amado, colocamos cada pessoa diante do Senhor, pedindo que o Senhor proteja, que o Senhor cuide. Assim, ó Deus amado, nós temos tantos outros pedidos, Senhor, e agradecimentos, e estes nós queremos colocar na oração que o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Que esse Deus assim te abençoe e te guarde, e que você possa desfrutar da paz do Senhor Jesus. Amém.